Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que eu lancei o meu mais novo projeto ontem, que é a Masterclass Profissionais para o Ocultismo. Então, se você trabalha ou pretende trabalhar com ocultismo e espiritualidade, seja através de magia, oráculos, seja você um astrólogo, um terapeuta holístico, o que quer que for, dá uma olhada no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, lá você vai se informar um pouco mais a respeito, certo? E garanta sua vaga porque nessa primeira semana do lançamento a gente está em promoção e também quem assinar na primeira semana vai ganhar acesso a um grupo de mentoria exclusivo no WhatsApp para a gente poder debater um pouco mais sobre os assuntos da Masterclass. Então garanta sua vaga para não perder a promoção e também não perder acesso ao grupo do WhatsApp. Vai estar aqui na descrição para vocês saberem mais. Agora vamos ao assunto da semana. Pois bem, vias de manifestação. Mandaram uma pergunta para mim lá no meu Instagram, no box de pergunta que eu abro lá semanalmente, a respeito do que são as tais, né, as famosas vias de manifestação, que é um conceito que eu sempre falo nos meus posts, sempre falo nos meus artigos, vários vídeos e várias aulas minhas eu sempre estou falando disso. Então eu quis trazer um vídeo especificamente só sobre vias de manifestação, que é para tentar dar alguns exemplos e clarear mais a mente de quem ainda está no processo de entender o que são as vias de manifestação. Já adianto para vocês que na verdade é algo bem básico, mas é justamente o básico que muitas vezes é negligenciado e é o que acaba afetando negativamente aí boa parcela aí dos magistas, né, que vão fazer suas magias e não levam em consideração as vias de manifestação. Então a negligência das vias de manifestação ou a falta de interesse em buscar desenvolver essas vias é o que traz resultados negativos na magia, na grande maioria das vezes. Mas Dalton, o que de fato é as vias de manifestação? Via de manifestação é um conceito para dizer, expressar por onde que os resultados, de que tal maneira, de que meio vão vir os resultados da magia que você está fazendo. Isso se aplica para qualquer tipo de magia, não só falando de magia cerimonial, qualquer tipo de magia de qualquer pessoa. Então as pessoas simplesmente hoje em dia têm a tendência de fazer as magias no automático, ir lá e fazer o ritual e ficar esperando pelos resultados do ritual, mas não param antes de fazer o ritual e pensam quais são as minhas vias de manifestação para receber isso. Se eu quero uma coisa tal, de que forma essa coisa vai chegar até mim? E você precisa deixar isso muito claro e ter isso em mente de maneira bem definida, porque magia não é mágica. Então a gente acaba caindo, né? Todo mundo cai nesse mundo das ilusões da magia, hora ou outra, principalmente quem está iniciando. Então, de início, todo mundo tem essa ideia de que magia vai fazer milagres, magia vai mudar ali a realidade da água para o vinho da maneira mais fácil possível, mas não é bem assim. Magia de fato pode mudar a sua realidade, mas a magia sozinha não faz nada. Ela é somente um catalisador. Ela acelera processos de onde você tem as vias de manifestação para atuar. Ou seja, as formas reais, né, as formas práticas de trazer um determinado resultado. Pode parecer meio abstrato, pode parecer meio confuso, então eu vou tentar dar alguns exemplos. O exemplo mais clássico que eu dou é o exemplo dos rituais de prosperidade, os rituais para, enfim, para arrumar emprego, ou, enfim, prosperar, ter mais dinheiro, ter uma renda extra. Então eu já vi várias vezes pessoas que chegaram até mim, pessoas que eu vi em grupos, querendo fazer e fizeram, né, magias de prosperidade a fim de ganhar mais, né? Mas essas pessoas trabalhavam dentro de regime CLT, que é o regime normal que a grande maioria dos brasileiros faz parte, que é o regime de carteira assinada, onde você tem seu emprego, tem o seu expediente, que muitas vezes é longo, sobra só uma partezinha do dia para lazer, e olhe lá, e você ganha um número X por mês por aquilo. E muitas pessoas, cansados desse regime CLT, vão lá e buscam utilizar a magia para fazer, né, prosperar, para conseguir mais dinheiro e com uma qualidade de vida melhor, consequentemente, e aplicam magias de prosperidade, não tem um retorno adequado. Por quê? Porque simplesmente vão analisar seriamente e friamente essa situação. O cara que trabalha CLT, carteira assinada e tudo mais, que tem a jornada de trabalho dele, recebe o salário no final do mês, por onde vem o dinheiro dele? O dinheiro dele, obviamente, pelo menos a maior parte, vem da carteira assinada, ou do trabalho registrado por contrato, o que quer que for. Então eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas, muitas vezes é o desespero de início, muitas vezes é a ansiedade, isso é perfeitamente normal, mas o fato é, eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa que vai lá fazer um ritual de prosperidade, estuda pra caramba, se mata pra fazer o ritual e acha que simplesmente por ter feito aquela ritualística, no outro dia o chefe da pessoa vai simplesmente chegar aí, cara, tudo bom? Toma aqui R$ 1.000 pra você, porque você tem sido um bom funcionário. Isso não existe, convenhamos, é uma utopia.
Então é aquela ilusão de que a magia é uma mágica que vai brotar dinheiro do além. E não funciona assim, não brota dinheiro do além. Algumas pessoas dão sorte, vai conseguir, sei lá, um cara que estava devendo para você, da noite pro dia vai resolver te pagar. Mas querendo ou não, até a pessoa devendo é uma via de manifestação, porque é um dinheiro que pode estar entrando. Você apenas está utilizando, né, de magia para acelerar o processo que antes estava trancado. Então até mesmo numa situação dessas, querendo ou não, é uma via de manifestação. O fato é, dinheiro não surge em árvore. Não existe almoço grátis, não vai vir dinheiro do nada. Então você precisa de um plano, precisa de uma via, precisa de um meio real, factível do dinheiro entrar, dentro desse exemplo da prosperidade. Então, por exemplo, o cara tá lá trabalhando, fazendo o dele, e quer ganhar mais dinheiro, mas não tem como ele ganhar mais dinheiro se ele trabalha naquele regime ali. Ah, mas e o aumento? O aumento é bacana, é uma forma interessante de se praticar magia, principalmente as de Júpiter, né, que são atribuídas aí aos favores dos superiores, dos patrões, dos chefes, para poder favorecer aí um aumento, uma coisa do gênero. Então, esse tipo de magia é válido, mas também tem que ter vias de manifestação. Se você não tem uma relação boa com seus superiores, e se você chegar com uma relação mais ou menos com seus superiores e pedir, preciso de um aumento, eles vão negar, eles vão dizer não. E não há muita coisa que você possa fazer para mudar isso, a não ser criar vias de manifestação. De que forma prática seria feito dentro desse exemplo? Trabalhando o magnetismo pessoal, para tornar, antes de pedir dinheiro, antes de criar uma via de manifestação financeira, perdão, a pessoa deve, primeiramente, gerar um magnetismo, gerar um comportamento mais dócil ali, né, um relacionamento mais dócil de patrão e empregado, por exemplo, para que crie-se uma via de manifestação. Porque se não existe uma relação boa, ou que também se a pessoa não está mostrando serviço, né, porque obviamente nenhum patrão vai dar aumento para o cara que não está buscando se destacar, não está trabalhando bem. Então, até mesmo trabalhar melhor e se dedicar mais, entre outras coisas, são vias de manifestação, beleza? Então, existem vários fatores, vejam bem, né, que contribuem para o sucesso de um objetivo. Então, citei aqui esse exemplo, porque é o exemplo mais clássico. Eu já vi muita gente cometer esse erro, por assim dizer, pessoas que buscaram Dalton, faz um ritual aí pra mim, tô precisando de um ritual pra ganhar uma grana. Aí eu, tentando conversar com a pessoa, perguntava, tá, mas e as tuas vias de manifestação? Não tem nada, só trabalho lá e tal. E o pessoal, cara, como é que você quer que surja dinheiro do nada? Você precisa de uma forma desse dinheiro entrar. Isso não existe, você cria. Então é criar as próprias vias de manifestação a depender da situação, a depender do caso. Então, dentro desse exemplo, novamente, só de uma maneira prática, só para a gente encerrar o exemplo da prosperidade, um cara que trabalha ali em um regime CLT, se ele quiser um aumento, ele precisa primeiro melhorar a relação com os superiores e demonstrar serviço, porque isso vai gerar vias de manifestação para uma magia como, por exemplo, uma magia jupiteriana, que trabalha favores e honrarias, poder favorecer uma espécie de aumento, ou subir de cargo, ou qualquer outra coisa dentro dessa situação aqui exemplar, beleza? Outras formas, usar as horas vagas, usar o tempo extra, folga, final de semana, o que quer que for, para empreender, sei lá, pegar uma quantia X ali de dinheiro, comprar umas coisas e revender, investir num projeto paralelo, enfim, empreender é uma coisa muito ampla, eu poderia ficar aqui horas falando só sobre isso, mas ter uma fonte de renda extra, então uma fonte de renda extra, nem que seja uma coisa pequena, já é uma via de manifestação. Porque é uma possibilidade, né, de uma graninha a mais tentando ali por mês, principalmente se tratando de renda variável. Renda variável é a melhor coisa para a magia de prosperidade, porque renda variável promove vias de manifestação. A renda fixa nem tanto assim, porque existe todo um sistema trabalhista, muitas vezes até mesmo corrupto, e aí vem Estado, vem aquela coisa toda que a gente já está de saco cheio, e obstrui muito a maneira como as entidades podem agir para te dar um resultado. Então, se tratando de vias de manifestação para prosperidade, seria renda variável, nem que seja nas horas vagas, nem que seja em momentos de folga, coisas do gênero, porque ali a magia pode fluir. Então, apenas esse exemplo. Dalton, mas... E outros exemplos, né? É que a galera reclama que eu só dou exemplo da prosperidade, mas é o exemplo mais prático, mais, enfim, mais dinâmico, né, de se dizer. Mas vamos tratar de outra coisa então, outra coisa aí que as pessoas sempre procuram bastante, né, através da magia. Casos amorosos, vamos lá, casos amorosos.
A molecada que começa na magia vai muito disso, a galerinha que tá começando na goethe e tal, a molecada, principalmente da parte dos homens, né? Ah, tô encalhado, tô solteiro, quero fazer um ritual aí com Citri, com Grimoire, etc, pra expandir meus caminhos amorosos, pra eu começar a pegar a mulherada e tudo mais. Também é um exemplo bem clássico. E aí os caras vão lá e se dedicam, beleza, fazem um ritual, até fazem de maneira correta, mas não tem vias de manifestação para aquilo ali acontecer. Quais seriam essas vias de manifestação? Dentro de um exemplo aqui, vamos criar um personagem. Nosso personagem quer abrir os seus caminhos amorosos, ou só mesmo se divertir, enfim, ter prazer ali nas horas vagas, ele vai lá contactar a Grimoire ou Citri para pegar a mulher. Mas esse nosso personagem, ele não sai de casa, ele vive na bolha dele, ele vive ali o dia todo, Netflix, videogame, rede social e só. Ele não sai, ele não tenta interagir, ele não tenta desenvolver habilidades sociais. E tudo que ele sabe sobre sociabilidade, ou sobre mulheres, ou qualquer outra coisa, é da mente dele, da bolha dele ali, do mundo digital. E isso deturpa um pouco as coisas, isso prejudica os reais contatos humanos, né, da vida real. Então o cara fica lá o dia todo dentro de casa, não sai, não tenta interagir, fica na bolha dele, esperando que vai brotar milagrosamente alguma mulher no WhatsApp dele chamando o cara pra sair e aí felizes pra sempre. Depois de ter feito um ritual aí com Citra ou com Grimoire, por exemplo. Não é assim que funciona, isso não vai rolar. Se você simplesmente se fechar e não buscar sociabilizar ou qualquer outra coisa, não tem como as magias amorosas te ajudar muito nesse sentido. Isso falando aí, como eu disse, num exemplo mais da molecada que tá solteira aí, que normalmente quando conhece a magia, principalmente magia goétia, para esses fins mais de luxúria, acaba se emocionando, acaba se empolgando e vai por essa linha. Não tô aqui para julgar, mas eu tô aqui para aconselhar para que você evite perder tempo e gastar energia à toa, que é tomando consciência de que você pode fazer o melhor ritual que for com a melhor entidade possível para questões de luxúria ou sexo, mas se você ficar dentro da sua casa, na sua bolha, se fechar, não vai rolar, porque não existem vias de manifestação para aquelas energias de magnetismo, aquelas energias de luxúria se manifestarem. Então você vai precisar sair, você vai precisar vencer alguns receios e interagir, enfim, você vai dar seus pulos, você só não pode recuar, beleza? Ainda dentro dessas questões de relacionamentos, vamos pegar aí os casos mais comuns, homens, mulheres, enfim, querendo relacionamento, né, buscando um amor, não só uma diversão de final de semana, mas buscando realmente um relacionamento mais longo, um relacionamento mais duradouro. E às vezes fazem as magias, seja alta magia, seja baixa magia, mas não veem resultados, né? Continuam sempre encalhados e tudo mais. E aí colocam a culpa automaticamente no processo mágico em si, coloca a culpa na entidade, coloca a culpa no sistema, no magista que fez, mas também ficam lá parados sem fazer nada. Ficam lá esperando brotar um parceiro, uma parceira na frente de maneira milagrosa e não percebem que é necessário desenvolver também vias de manifestação. Como é que se desenvolve via de manifestação para esses casos amorosos? Trabalhando sobre si mesmo, se tornando uma pessoa interessante, cuidando de si mesmo, e quando eu digo cuidando, em todos os sentidos. Cuidar no sentido emocional, cuidar no sentido mental, cuidar no sentido físico, sabe? Cuidar da saúde, cuidar da aparência. Perdoem-me o barulho aqui, eu não vou cortar o vídeo, senão eu perco a linha de raciocínio. Cuidar da aparência, enfim, cuidar de si, sabe, nessa questão mais de vaidade mesmo, ser um pouco vaidoso consigo, de questão de aparência e cuidados de um modo geral, não só os físicos, mas também os emocionais, né, buscar se desenvolver. Falando em se desenvolver, muita gente deseja fazer rituais amorosos para abrir caminhos amorosos, mas não sabem ou não têm consciência de uma coisa muito relevante dentro dos relacionamentos humanos, que é o chamado VSM, Valor Sexual de Mercado. Recomendo a leitura do livro Capital Erótico, se vocês quiserem entender mais, ou pesquisem por aí sobre VSM. É um estudo dentro da sociologia que mostra que existe um fator que determina o sucesso dos seres humanos em relação a relacionamentos, e grande parte disso vem de trabalho interno. Então quando você busca ser uma pessoa mais interessante de um modo geral, seja interessante em relação à aparência, em relação a poder, seja poder aquisitivo, entre outras coisas, ou intelectualmente também. Então quando você busca se tornar uma pessoa interessante,
em todos esses sentidos que eu falei, financeiramente, aparentemente, intelectualmente, você aumenta o seu valor dentro da sociedade, dentro do mercado, né, de relações, e isso te torna uma pessoa mais atrativa. Então isso aumenta o seu VSM, uma coisa que cria vias de manifestação para magias amorosas, porque daí você se torna uma pessoa mais interessante a outras pessoas e isso facilita muito bem o processo. Fora também os trabalhos internos de, por exemplo, gente que quer fazer magia para ter um relacionamento, mas não trabalha sobre si mesmo, no sentido de corrigir posturas negativas, corrigir condutas tóxicas dentro de si mesmo. Por isso que o autoconhecimento é muito interessante. Então você precisa ter autoconhecimento para saber aquilo que precisa ser trabalhado dentro de si. Porque você obviamente não vai se dar bem dentro de relacionamento sendo uma pessoa negativa, sendo uma pessoa tóxica. Claro, todo mundo é tóxico em algum ponto, não estou dizendo que você precisa se tornar um santo, mas é necessário sim ter um trabalho sobre si mesmo, de corrigir posturas negativas, de tentar se tornar uma pessoa melhor, de tentar se tornar uma pessoa mais interessante aos olhos dos outros e das outras, beleza? Então isso são criar vias de manifestação para questões amorosas. Não é só ficar trancado dentro de casa, achando que só porque fez a magia vai brotar alguém milagrosamente e vai ser feliz para sempre. Não é dessa forma que acontece, a gente precisa botar coisas em práticas, precisa ter um trabalho pessoal de criação de vias de manifestação. Então é isso, pessoal, só quis trazer aqui 2 pequenos exemplos, acho que já deu para vocês entenderem o que são as vias de manifestação. Vias de manifestação é apenas aquilo que você bota em prática para colaborar com a magia. Como eu sempre falo, a magia ela é um trabalho em equipe, são as energias e você atuando juntos para conquistar os seus desejos, para conquistar as suas vontades. Então você não pode esperar que a magia vai fazer tudo sozinho, vai fazer milagre para você. Você precisa analisar a sua realidade friamente, seriamente e identificar. Beleza, eu quero um resultado, eu tenho um desejo, mas como que esse desejo vai chegar até mim? Se você tiver a resposta, ótimo. Se você não tiver a resposta, aí você vai fazer outras perguntas que seriam, bom, agora eu preciso saber, eu preciso botar em prática certas coisas, vou trabalhar para que hajam essas vias de manifestação, hajam essas maneiras, essas possibilidades da magia ou das entidades atuarem na minha vida e me trazerem resultados. É isso, pessoal, espero que tenha esclarecido de alguma forma aqui para vocês, espero que tenha sido útil. Então busquem analisar sempre isso. É uma forma de vocês potencializarem os ritos, os resultados que vocês podem ter aí na magia. Não esquece, Masterclass para profissionais do ocultismo, link na descrição para vocês saberem mais. E até o próximo vídeo, obrigado por assistir.